Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas que estão dispostas a contribuírem. Afinal de contas, pessoas do bem são sempre bem-vindas aqui na Prosa com Bertaglia para compartilhar experiências de vidas e também compartilhar conhecimentos. E nós vamos falar hoje, olha que bacana esse tema que nós vamos conversar hoje, gestão animal. O que os animais selvagens podem ensinar ao mundo corporativo? Com que frequência nós interagimos com animais no nosso dia a dia? Não só os cães ou gatos, mas uma miríade de vida selvagem. As chances não são muito frequentes, não é verdade? Embora certamente todos nós gostaríamos de passar nossos dias cercados por animais, esta não é a realidade para a maioria das pessoas. Como sociedade, nós humanos nos separamos do mundo animal, construindo casas e muros para manter a vida selvagem distante. Por uma série de razões, desenvolvemos uma cultura que predominantemente vê os humanos como superiores aos animais e associamos suas qualidades e instintos selvagens a serem não civilizados. Claro, nem todos têm essas crenças, mas é pensamento predominante no nosso mundo. Mas quem ama os animais e busca entendê-los sabe que há muito mais para extrair nas espécies variadas e incríveis deste planeta. Há muitas lições que aprendemos com os animais, especialmente considerando o quão longe nos separamos deles. E é sobre esse fantástico tema que nós vamos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o André Belchior. Meu caro André, que satisfação, honra, orgulho ter aqui na Prosa com o Bertaglia para a gente prosear e bater um papo sobre esse tema que parece um pouquinho diferente. Seja bem-vindo, André. Olá, Paulo. Muito orgulhoso e honrado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, nessa prosa com Bertaglia, que tanto tem contribuído aí com profissionais e com empresas, com tanto tema bacana, enriquecedor. Parabéns pelo teu trabalho e eu me sinto muito honrado de poder estar participando dessa prosa com Bertaglia, falando de um tema muito interessante, ao meu ver, que é, na verdade, essa relação que há entre homem e animal. Todos nós aqui sabemos o quanto nós aprendemos com os pets, com os animais domésticos, e esse trabalho que eu fiz de pesquisa, que acabou se consolidando com a publicação do meu último livro, que é o Gestão Animal, eu acho que tem um pouquinho de interesse, de curiosidade, uma mistura de aventura, de curiosidades dessa vida selvagem e essa sinergia, né, essa capacidade de absorção de conhecimento dos animais aplicadas ao mundo corporativo. Então, certamente, nós vamos aprender um pouquinho aqui, discutir juntos alguns conceitos interessantes do que os animais selvagens têm a ensinar ao mundo corporativo. Esse trabalho, na verdade, ele foi fruto de algumas viagens que eu fiz para a África, em algumas situações, mas que, na última especificamente, que foi uma viagem feita ao Quênia, à África do Sul e ao Quênia, me trouxe muitos subsídios e muitos ensinamentos para que eu pudesse estudar um pouquinho mais da ciência chamada etologia, que é essa relação comportamental associada aos animais, associando os animais aos seres humanos, mas que em loco, através de safaris e de vivências
realmente na savana, com guia, orientando e tudo mais, me trouxe muito conteúdo, muito material prático para que eu pudesse escrever sobre alguns animais e, de alguma forma, contribuir aí com essas características tão fortes que esses animais selvagens nos ensinam. Que bacana aí, André. Muito legal esse senso de observação. Eu tive no Quênia também, fiz um safari lá, mas veja que interessante, você observou, né, alguns valores, algumas formas, transpôs isso para um livro, né, e você fez uma analogia com o mundo corporativo. Vamos explorar um pouco aí, André, o que nós, eventualmente, né, podemos aprender dessas observações e das ações dos animais. É isso que eu gostaria de ouvir de você aí. Bacana, muito bacana. Na verdade, Paulo, o habitat dos animais e o comportamento dos animais se assemelha muito aos seres humanos. Então, quando eu descrevo sobre isso, eu comparo a selva, a vida selvagem dos animais, a essa selva do mundo dos negócios, onde você precisa sobreviver todos os dias, onde você precisa encontrar recursos para ir em busca da sua sobrevivência, seja ela a sobrevivência social, em termos de comportamento ambiental dentro das organizações, a capacidade que os animais têm de se adaptarem a diversos momentos, sejam de localização, seja de estação, animais que vivem na chuva, no frio, no calor, na seca, e como eles trabalham em grupo, em conjunto, como eles trabalham sozinhos, quais são as suas estratégias, quais são os modelos de liderança a serem observados em alguns animais, quais os caminhos que eles têm a seguir, quais os animais são bons ouvidores, quais animais são mais focados, quais animais têm mais resistência, quais animais são mais fortes ao ataque ou à defesa, quais são aqueles que são protetores dos seus habitats, portanto, do seu environment, né? Do seu local onde ele sobrevive. Então, o livro, ele resume características, são 21 características de 10 animais diferentes, são animais selvagens, literalmente selvagens, dentre eles os que nós chamamos de Big Five. Você que já teve em safari, você sabe o que são os Big Five, né? Que são os animais mais difíceis de serem caçados e encontrados na África. Então, traz muito essa observação do que a gente pode tirar de lição da vida desses animais. Então, é óbvio que, por ter sido o autor desse livro, você emocionalmente se envolve com cada linha que escreve e você relembra cada trecho, né, que te fez escrever aquela linha, seja através de pesquisas ou seja através da vivência própria no habitat desses animais. Então, ao longo de todo o livro, eu faço algumas observações interessantes sobre experiências próprias que eu tive nesses lugares, a observação desses animais, as instruções que eu tive dos guias que me ajudaram nesse contexto. Faço uma analogia a algumas empresas que, por algum motivo, eu encontrei razão de associar características a essas empresas. Então, quando a gente fala de
de velocidade do guepardo, que é o animal mais veloz do mundo, o animal terrestre mais veloz do mundo. A gente pode dizer que no mundo corporativo não basta você ser bom, você tem que ser o mais rápido, você tem que ser o mais veloz. Quando você fala, por exemplo, do estilo de liderança, e todos associam a liderança ao rei da selva, ao leão, quando, na verdade, o leão ele é um excelente comunicador entre a sua pride, né? Entre os seus familiares ou os seus... Então, quando fala dos felinos, quando fala de animais como o elefante, que tem uma capacidade, uma sensibilidade incrível, eu associo essa sensibilidade à sensibilidade que o líder precisa ter com a sua equipe. Enfim, a gente poderia ficar falando aqui horas a fim, mas eu recomendo que as pessoas tenham a oportunidade de ler o livro e se identifiquem em algum momento com algumas características. Mas, assim, são 21 atributos, ou 21 características, ou 21 competências que a gente pode extrair desses 10 animais e que certamente nos identifica no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente de trabalho e até mesmo na nossa vida pessoal. Uau, que fantástico, que bacana. Conforme você foi falando aí, eu fui lembrando aqui do meu safari lá no Quênia, né, partindo de Nairobi. Na realidade, eu estava na Unilever faz um bocado de tempo, e nós fizemos um curso de manufatura, e um dos objetivos depois era exatamente fazer o safari para a gente fazer algumas leituras de animais, né? E no final das contas, quando nós estávamos em frente a uma quantidade de leões, leoas, não é que o carro quebra, né? Então, nós tivemos um problema ali, mas isso tudo foi um teste, no final das contas, exatamente para ver qual seria a reação de cada pessoa que estava ali fazendo. Eram guias experientes, né? Mas era um teste para as lideranças, né? Foi bastante interessante. E André, eu queria explorar um pouquinho mais contigo, aí você falou alguns nomes de animais, e você já se referiu, por exemplo, quando a gente pensa no leão, nós pensamos naquele caçador, né? Naquele rei da selva, pensamos no elefante, é grande, é imbatível, né? Você falou do guepardo na grande velocidade que ele tem, eu gostaria de explorar um pouco mais depois. Você falou que lá no livro tem muita coisa, depois você me passa, inclusive, onde é, né? A gente coloca um link lá nos comentários, onde é que essas pessoas podem adquirir o seu livro. Com prazer, nós vamos fazer isso, porque as pessoas seguramente vão ter interesse, tá? E eu queria explorar um pouquinho, eu queria seguir, nós estamos no finalzinho aqui, né? Mas eu queria seguir explorando um pouco mais esse lado dos animais, porque, logicamente, né, o André, só fazendo alguns comentários aqui, a gente tem muito mais contato com os animais de casa, né? O gato, o cachorro, né? E aí é muito legal que o estudo que você fez exatamente pela perspectiva do animal selvagem. André, nós estamos finalizando o primeiro tempo aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos tomar um cafezinho, uma água, e nós vamos para o segundo tempo, onde eu queria explorar mais enfaticamente esse aprendizado. Pode ser, meu amigo? Alguns animais, algumas curiosidades de animais que certamente você e o público que nos assiste vai gostar bastante. Bacana. Vamos lá, então. André, que maravilha, meu amigo. Muito bacana essa nossa prosa aqui. É diferente, eu gosto dessas coisas diferentes, de ouvir coisas diferentes, fazer analogias, utilizando a nossa criatividade. André, vamos em frente. Eu gostaria, meu amigo, que você trouxesse alguns exemplos aí de animais, né, e fizesse uma correlação, né, da característica que você enxergou dele. Com certeza você tem aí alguns exemplos para trazer. Vamos lá? Tem algumas preferências, né? Todas as vezes que a gente escreve um livro, a gente sempre tem um capítulo ou uma parte do livro que a gente gosta mais, que a gente se envolve mais, inclusive emocionalmente. E essa trajetória aí de procurar, estudar e essa vivência de safaris, você que já viveu isso sabe o quanto isso é emocionante. Eu gosto sempre de contar uma curiosidade, que nós saímos cedo para fazer o safari, e a gente, como era distante do hotel,
gente acabava não voltando, então a gente levava a comida, né, o lanche, para fazer um piquenique no meio da savana. Você imagina o quanto isso é, quer dizer, no meio do nada. E foi curioso que em uma das vezes o nosso guia parou numa das acácias, né, as árvores lá da savana, e ele começou a dar voltas, e eu perguntei, Jonathan, por que você está dando voltas em volta da árvore? Aí ele falou assim, é para ver se não tem leopardo em cima, para a gente poder descer com segurança. Mas antes de vocês descerem, espera um pouquinho. Ele desceu, limpou todos os galhos e tudo mais, mexeu no tronco, que a gente ia fazer o piquenique da árvore, viu se não tinha cobra, enfim. E aí a gente sentou com segurança, começamos a comer o lanche, de repente ele fala assim, André, Roberta, que é minha esposa, olha, acelera aí a comida, porque a gente tem que entrar no carro. Eu falei, por quê? Olha para trás, está vindo uma manada de elefante na nossa direção, e estavam vindo pelo menos uma dezena de elefantes na nossa direção, e a gente subiu rápido no carro, e foi assim, e parecia que a gente estava realmente num filme, né? Então, exemplos como esse, né, essa vivência, tornou escrever o livro muito mais gostoso, muito mais emocionante. Eu me diverti demais escrevendo o livro, lembrando muitas coisas. Eu chegava no hotel e já colocava no papel para não perder o time, enfim. Então, foram momentos muito emocionantes. Um dos capítulos que eu mais gosto do livro, o livro são 10 animais, ele fala do leopardo, fala do leão, fala do hipopótamo, fala da girafa, fala do crocodilo, fala da águia, fala do rinoceronte, fala do guepardo, fala do hipopótamo e fala do... Deixa eu ver se eu esqueci algum, do búfalo. Tá? Então, são os Big Five, e outros 5 animais selvagens que complementam os 10 animais selvagens que a gente colocou como foco nesse trabalho. Mas um dos capítulos que eu mais gosto é o capítulo da girafa. O capítulo da girafa é fantástico, ele fala um pouco da obstinação e da perseverança que a girafa tem. As girafas, quando nascem, os bebês girafa, eles caem de uma altura aproximadamente de 1,80 m, 2 metros, e elas caem, no momento do parto, elas caem no chão, e a mamãe girafa chuta os bebês, literalmente ela chuta, para que eles possam se levantar. E aí eles caem de novo e ela volta a chutar. E eles caem de novo e elas voltam a chutar, e ela volta a chutar, até que ela tenha a certeza que o bebê girafa, vai andar no primeiro dia. Porque para uma girafa, não andar no primeiro dia significa ser uma presa fácil para hienas, para cachorros selvagens, para os felinos de uma forma geral. Então, a mamãe girafa, ela persiste para que o bebê girafa possa andar no primeiro dia, para que ele possa conseguir sobreviver e não ser abatido já no momento do seu nascimento. E as girafas realmente são obstinadas, né? A gente fala dessa obstinação pela vida, né? O desejo que a mãe tem de fazer com que o seu filhote surja para a vida e tudo mais. Uma outra coisa que eu gosto demais de observar é o leopardo. O leopardo, a característica que a gente faz analogia com o mundo corporativo, é que o leopardo é um animal extremamente estratégico. Ele, quando pega a caça, geralmente ele caça diferente de leões, que são outros felinos, e que caçam em grupo. Os leopardos geralmente caçam sozinhos. E ele pega a presa e ele consegue carregar uma presa com o dobro do seu peso para cima de uma árvore. Você deve ter observado isso em algum documentário, mas os leopardos levam as presas para cima das árvores para que
ele não tem a necessidade de compartilhar o alimento com outros predadores. Então, ele armazena a presa em cima da árvore. E quando ele precisa sair para beber, ele enterra essa caça em algum lugar para poder beber água e voltar. E aí é muita coisa interessante, porque quando o leopardo vai caçar, ele se localiza numa direção em que ele esteja contra o vento, para que o odor que ele exala, o vento não leve o odor do predador para a presa e a presa perceba que existe um predador por perto. E tantas outras características, né? Quer dizer, características, inclusive, físicas e fisiológicas dos animais, como, por exemplo, quando ele está preparando para o ataque, ele levanta alguns pelos das suas orelhas para que ele não possa ser distraído por nenhum barulho do som. Então, as presas tampam os seus ouvidos para que ele dê foco na presa e consiga abatê-la com muito mais precisão. Então, assim, são inúmeras as histórias que a gente poderia estar conversando aqui, porque essa é a história de prosa mesmo, é a história de bate-papo de boteco que a gente gosta de falar e que conta um pouquinho dessa associação, né, estratégica. A gente pode falar do crocodilo, que é paciente, e nós precisamos ter muita paciência no mundo corporativo para a gente não tomar decisões precipitadas, para que a gente não possa tomar decisões erradas por impulso ou por emoções. O crocodilo, ele fica somente com os olhos de fora e ele é vigilante ao seu território, ao rio no qual ele geralmente fica, e ele, naquelas travessias de centenas de milhares de gnus que atravessam o rio Mara, que sai do Serengeti para a reserva de Masai Mara e vice-versa, isso acontece uma vez por ano, ele fica vigilante para que no momento, e paciente, para que no momento certo ele possa abater um gnu, ele possa abater uma zebra ou qualquer um desses animais, né? Ele não se precipita no ataque. Isso é uma característica espetacular, né? Você ter paciência como liderança, isso te traz muito benefício. Então, temas como esse, a gente discute no livro. São 21 competências ou 21 atributos associados e muito aplicáveis ao dia a dia de um profissional, ao dia a dia de uma corporação. E eu espero que esse livro possa ajudar alguns profissionais ou a inspirar alguns profissionais a praticar características e se identificar com essas características para colocá-las em prática no seu dia a dia e, com isso, ajudar a conseguir os êxitos, os resultados e o sucesso que todo mundo busca no mundo corporativo. Que maravilha. É isso aí, Paulo. Que maravilha. Oi, André, eu tenho uma curiosidade muito grande, meu amigo, nesse contexto que você coloca, você traz os animais, características dos animais. Lá no início, André, você mencionou que isso, inclusive, pode ser feito em termos de analogia com as organizações conhecidas de mercado. Que tipo de analogia, que empresas são essas? E se você pode trazer aqui, né, a perspectiva dessas empresas em relação à característica e ao animal. Pode ser? Claro. Vamos lá, Paulo. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Um dos exemplos que eu mais gosto é o da águia. A águia é um animal que se caracteriza por sua capacidade de se renovar e por sua agilidade, né? Quer dizer, grandes empresas na nossa história recente, elas tiveram isso como característica, a capacidade de se reinventar, de se renovar. Vou dar exemplo de duas aqui. A gente pode citar o exemplo de quem teve essa dificuldade, né? Vou pegar a Olivetti, por exemplo, que é uma empresa mais antiga, mas nós tivemos a Xerox do Brasil, ou
ou a Xerox de uma forma mundial, que foi uma empresa que se reinventou com uma série de outras características, não ficando apenas naquele contexto analógico de ser uma copiadora, e ela passou a trazer equipamentos tecnológicos de renovação, ou seja, investiu em inovação para poder sobreviver. A BIC é um grande exemplo disso. A BIC se caracterizou muito por sua caneta esferográfica, que todos diziam o seguinte: olha, isso uma hora vai acabar, porque um único produto não pode se sustentar por tanto tempo. E a BIC hoje tem uma infinidade, uma linha enorme de produtos. Por quê? Porque ela teve velocidade e renovação, agilidade nos negócios e renovação da sua linha ou do seu portfólio de produto. Quer dizer, então, esse é um dos exemplos que eu trago sobre o modelo da águia, né? A importância da águia se renovar. Todos conhecem a história da águia, mas a águia é um animal espetacular, que tem uma longevidade aproximadamente de 80 anos, e geralmente na metade da sua idade ela se renova seu bico, renova as garras, renova as penas para poder voar novamente, caçar novamente e poder sobreviver ao longo da sua segunda etapa da vida, né? Então, é assim, aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que trouxe uma empresa até aqui, não necessariamente levará essas empresas para o futuro. Então, a capacidade, a velocidade de entender, de observar o mercado e de se renovar é fundamental para a sobrevivência das organizações, tá? Lembro muito também do exemplo, eu falava de obstinação da girafa, né? Que é uma característica da girafa, e uma das empresas que eu mais admiro, e é uma empresa obstinada pelo sucesso, é a 3M, que há décadas atrás passava por uma crise enorme mundialmente, e por uma ideia, uma descoberta do que nós chamamos de post-it na época, né? E que é um produto que vai até hoje, ela pôde se renovar porque ela estava obstinada a ter sucesso. O boarding da 3M não aceitava nada menos do que o sucesso dessa organização. E a 3M é conhecida hoje como uma das empresas mais inovadoras, que incentiva a inovação, que dá premiações e remunerações variáveis para aqueles colaboradores que geralmente trazem algo inovador, e se isso vira realmente um produto, as pessoas são premiadas nessa companhia. Então, assim, isso tudo aconteceu por uma filosofia, por um mindset de uma organização extremamente competente, que passava por uma situação super delicada, mas que era obstinada ao sucesso. O board da companhia não aceitava menos do que ser uma das maiores companhias do mundo, tá? Quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de comunicação e de liderança, a gente está muito associado ao leão, né? O leão tem essa característica de liderança e característica de comunicação. O grande exemplo que eu dou no livro foi a fusão entre Itaú e Unibanco. Os dois banqueiros, né, o Salles e o Setúbal, eles conduziram esse processo de uma forma maravilhosa. Por mais que existiam comitês nessa fusão, foram eles que tomaram para si a decisão da fusão e foram exímios comunicadores para o mercado. Tanto é que as ações dos dois bancos subiram antes da fusão, e que a fusão realmente foi um sucesso pleno logo após virar Itaú Unibanco. Então, é um exemplo claro também de como uma forte liderança, com uma boa comunicação,
traz um resultado espetacular para uma organização. Esse é o exemplo que eu dou especificamente nesse capítulo que eu falo do leão. E por aí vai, né? Tem mais vários exemplos de outras empresas, mas eu acho que a obstinação da 3M, a liderança e a comunicação da fusão entre Itaú e Unibanco, e os exemplos de Xerox e BIC sobre agilidade e renovação, são exemplos clássicos conhecidos na literatura do mundo business, que eu trago para o livro e faço essa analogia com essas características desses animais selvagens. Bacana. André, meu amigo, gratidão enorme, parabéns pelo livro. Nós vamos deixar aqui nos comentários o nome do livro, onde o pessoal pode comprar. É interessantíssimo esse seu livro. Gestão animal. Aí está, maravilha, maravilha, né? Que os animais selvagens podem ensinar ao mundo corporativo. Muito bacana, muito bacana. Parabéns, André. Parabéns Obrigado. mesmo. André, ao infinito e além. Muito bom estar contigo. Tudo de bom, meu amigo. Gratidão enorme. Nós somos as nossas escolhas, André. Ao infinito e além. Gratidão. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado aí pela oportunidade.